Futebol aqui mais uma vez, meu nome é Gabriel Franco, para falar da rodada do Campeonato Brasileiro, mais especificamente pelo jogo que bateu recorde de público nacionalmente desse ano, Flamengo 1, Grêmio 1. As expectativas para esse jogo eram bem diferentes, até porque a gente vinha de um Flamengo embalado, de um Flamengo jogando o que, na minha opinião, é o melhor futebol do Brasil, contra um Grêmio que se recusa a praticar o esporte com a bola, joga jogos muito ruins, jogos que jogam o nível do adversário para baixo. Eu já comentei aqui em outros programas, outros vídeos, o quão difícil é parar para assistir um jogo do Grêmio, pela falta de qualidade técnica ali, o time de Mano Menezes, que não cria muita coisa, foi enfrentar o Flamengo no Maracanã. Detalhe desse jogo também é que tivemos a volta da torcida organizada, da Jovem, voltando aí ao estádio, voltando ao Maracanã, festa linda. Betano também fez a festa, patrocinadores. Aí tem até uma questão que eu também fico meio assim, um clima de festa demais no Maracanã, não por parte da torcida, tá? A parte da torcida tem que fazer mesmo, é isso, é festa. Agora, Betano colocando mosaico patrocinado, botando show no intervalo, essas coisas aí acabam, né? Quem é torcedor do Flamengo sabe que não costuma estar tão bem. Porém, a gente tem um Flamengo de Felipe Luiz que joga bola, que pratica o futebol e que teve o domínio do jogo. O domínio se deu desde o momento 1 da partida. O Grêmio entrou numa proposta um pouco mais defensiva, um pouco não, bem mais defensiva. É um Grêmio de um Mano Menezes que, contra o Felipe Luiz, costuma dar trabalho ao técnico do Flamengo, principalmente porque fecha muitas linhas, fecha muitos espaços, não se preocupa em não ter a bola contra o Flamengo, já não é uma preocupação constante aí na carreira do Mano Menezes, mas contra o Flamengo não se preocupa em ter a bola, e foi assim que o jogo foi ditado. Um primeiro tempo que o Flamengo, de diferente mesmo, entrou sem a presença do Alexandre, machucado, o Vinha foi opção pro Ayrton Lucas, que começou jogando, fez uma partida abaixo, não gostei tanto da partida do Ayrton Lucas, e o meio campo com De La Cruz, ele que sofre com muitas lesões, chegou a ser aposentado aí pelo ex-médico do Flamengo, o Runco, que falou que ele, como bípede, não tem condição de jogar bola, mas tá aí, voltando também, entrando para dar até uma rotação pro Jorginho, que vinha numa sequência muito alta de jogos, então tinha que descansá-lo. De resto, do meio para frente, é o que tinha de melhor: Plata, Arrascaeta, Lino e Pedro. Um primeiro tempo que o Flamengo não criou tantas chances claras, mas sim criou algumas, teve ali com o Pedro duas grandes chances de marcar o gol, de sair na frente do placar. O Flamengo é um time que fica mais à vontade quando realmente sai na frente, quando ele pode ter o controle de jogo sem a obrigação de ter que acelerar toda hora, e foi um primeiro tempo de tentando buscar espaços, às vezes com uma troca de passes um pouco mais lenta do que eu acho que seria o ideal, o que facilitava, de certo modo, a marcação do Grêmio, que veio uma missão muito forte, muito firme de se defender, e as saídas eram muitos lançamentos, muitas bolas longas, principalmente por Carlos Vinícius. Só que aí quando pegava em maior número a defesa do Flamengo já organizada, porque uma grande virtude do time do Felipe Luiz é atacar, mas já numa formação, num ideal, para estar preparado para se defender quando perder a bola, para recuperar ela muito rapidamente. No lançamento, geralmente o Léo Pereira ganhava, que principalmente caía pelo lado dele o Carlos Vinícius, mas o Léo Ortiz também ganhava. Era um jogo que o Flamengo teve a maior posse, teve as maiores chances, porém ainda não conseguia abrir o placar. E final de primeiro tempo, 0-0 no placar, vamos para o segundo tempo. A expectativa era realmente de um jogo que o Flamengo ia dominar e continuou nessa toada. Um segundo tempo que o Flamengo começou a imprimir mais velocidade na troca de passes, começou a criar um pouco mais de chances, e na única bola que o Grêmio realmente saiu de trás foi quando o Flamengo teve espaço para fazer um belo gol. Um contra-ataque que teve um passe muito mal ali do Christian Oliveira, se eu não me engano, foi do Christian Oliveira para passagem, o Edenilson passando, ele dá um passe horrível, e aí pega o time do Grêmio saindo no contra-ataque, e uma das únicas chances que a defesa do Grêmio não estava com quase 6 jogadores ali na linha de trás, o que também é uma estratégia. O futebol é feito de estratégias diferentes, foi o jeito que o Mano Menezes encarou de ir para a partida. E aí no contra-ataque, bola no Pedro faz um belo pivô. Eu não gostei tanto assim da partida do Pedro, achei que ele teve algumas tomadas de decisões erradas, por mais que as duas chances que ele teve, uma poderia ter finalizado melhor, que foi para uma das grandes defesas do Volpi, já já a gente fala dele, e o outro ali não tinha o que fazer, ele consegue desviar a bola e a bola é tirada em cima da linha. Mas no lance do gol ele faz um belo pivô pro Arrascaeta, que jogador que vem sendo Arrascaeta, chega a 17 gols, já é um dos maiores assistentes da história do Flamengo, ele é o terceiro maior assistente da história do Flamengo.
Isso, terceiro maior assistente da história do Flamengo. Ele que também já é o maior assistente da história do Brasileirão de pontos corridos, faz um belo gol, vence na cara dele. Ele que, né, tem um gosto meio estranho aí quando ele está de férias. Não me pergunte como é que o Arrascaída é tão frio e relaxado assim. Também não sei. Pergunta aí pro cavalo dele, que tem um nome diferenciado. Fez um baita gol. E como vem sendo decisivo, já é a segunda temporada de mais gols do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. A primeira foi em 2019 e faltam poucos gols para realmente o uruguaio passar a marca e fazer de 2025 a temporada mais artilheira de sua carreira. Bom ver como ele fisicamente bem agrega demais nesse time. O Flamengo faz 1-0 e o jogo fica total sob o controle e sob o domínio rubro-negro. O Grêmio ainda tenta sair um pouco mais, mas de novo, sem escapada, sem articulação, e o Flamengo começa a tocar a bola. Ali uns 10 minutos depois do gol ainda, tem uma grande chance para uma defesa espetacular do Volpi, cabeceio do Léo Pereira. O Volpi tira com a ponta dos dedos, depois ela ainda vai entrar, ele completa tirando 100% a bola, sem chance para o Arrascaeta, que estava chegando ali no rebote, afasta. Que jogo do Volpi, é só aí, a gente já comentou umas 3, 4 grandes defesas, e como o mundo gira em torno de confiança, domingo à tarde era o dia de Volpi. Nos 10 minutos finais, o Flamengo aí muitos podem chamar de soberba, muitos podem chamar de um controle demais, uma falta de sangue, mas no meu ver, foi realmente a falta de querer matar o jogo. O Flamengo poderia ter tido um pouco mais essa vontade de fazer o segundo gol até o finzinho da partida. Não critico tanto, mas assim, foi uns 10 minutos muito ruins do Flamengo, onde cansa, falta querer matar o jogo. E as trocas, eu não coloco a queda do Flamengo nos últimos 10 minutos nas trocas do Felipe Luiz, porque elas têm que ser feitas. O De La Cruz próprio, ele pediu para sair. Por mais que eu não concorde exatamente com a troca do Pedro pelo Bruno Henrique, é uma questão de minutagem também, e as trocas não foram o motivo principal do Flamengo ter perdido um pouco ali do seu controle. Acho que realmente foi uma queda de psicológico, uma queda física e principalmente uma falta de vontade de querer matar o jogo nos minutos finais, porque a partida já estava controlada e o Flamengo meio que se acomodou nesse controle. Mas o futebol, diferente dos outros esportes, diferente do basquete, diferente do futebol americano, do vôlei, de qualquer outro esporte coletivo de muita pontuação, o futebol, quando tá 1-0, por mais que você tenha todo o controle do jogo, é em uma bola, uma falta com expulsão, qualquer lance, qualquer detalhe pode fazer você realmente levar o gol e sofrer o empate, porque a vantagem, por mais que dentro de campo fosse grande, um domínio bem maior contra o time do Grêmio, no placar é apenas um gol. O Flamengo peca por descer de produção nesses 10 minutos, e aí, contra qualquer time, pode ser o Bayern de Munique contra o Zezinho da Vila, quando falta ali 10 minutos para acabar o jogo e só um gol de diferença, é bola na área, é tentativa de qualquer coisa para algo acontecer, e o futebol, a bola, os deuses do futebol, eles costumam punir. O Grêmio não teve nenhuma chance clara, mesmo nessa queda de rendimento do Flamengo. Nenhuma. Não assustou o gol do Rossi. O jogo realmente estava tranquilo, porém de um Flamengo que já não atacava tanto e deixava a posse um pouco mais com o Grêmio. E aí, numa bola mais ou menos também sem grande alternativa, não tinha muita gente do Grêmio chegando à área rubro-negra, é lançada na ponta direita pro Pavon. Ele faz um cruzamento para trás que não ia chegar em ninguém, porque quase não tinha ninguém na área, a zaga do Flamengo estava toda posta, mas um movimento normal da Ayrton Lucas, eu nem critico tanto ele, critico mais a partida dele do que realmente esse movimento, o lance do pênalti. A bola bate na mão, e é aquilo que eu falei, uma bola vadia, um detalhe, qualquer coisa disso faz a diferença no futebol, e aí é pênalti. Pênalti esse que, de acordo com o que vem sendo marcado no Brasil, o critério de arbitragem brasileiro, é correto, tem que marcar, é o que está sendo marcado desde o começo do campeonato. Diga, diretor. É só contra o Vasco que o pênalti não bate, né? Contra o Vasco o critério... Mas tudo bem, vamos lá. Prossiga. Prossiga que esse pênalti nos presenteou com um momento icônico da rodada. É um momento icônico, mas nem tanto assim, porque o Volpi é um grande cobrador de pênalti. De 2022 pra cá, ele é um dos jogadores do mundo que mais converteu pênalti. Já era o cobrador oficial quando jogava no Toluca, já decidiu pelo Grêmio algumas disputas de pênaltis, e foi frio na cobrança. E aí é aquilo que eu falei, do dia, da confiança. Ele tava pegando tudo ali, tava no dia dele, tava confiante, botou a bola debaixo do braço, colocou na marca da Cal e bate muito bem, tirando do goleiro Rossi. Por mais que o Flamengo tenha jogado amplamente melhor que o Grêmio, foi um jogo muito melhor do Flamengo,
teve controle, teve domínio, mas é em 5 minutos que você não joga futebol, que seu time cai, que quando o placar está apenas por um gol de diferença, tudo pode acontecer. Um empate que realmente tem gosto de derrota para a torcida rubro-negra, porque poderia ter aumentado a sua distância na liderança, e era um jogo contra um Grêmio que realmente joga muito pouco futebol, é uma distância técnica bem grande do que praticam as duas equipes, ainda mais no Maracanã, e ainda mais pelo que foi o jogo, o merecimento, entre aspas, era pro Flamengo. Mas o futebol é isso aí, não pode dar mole, tem que ampliar o placar quando tiver oportunidade, tem que matar o jogo, e aí acaba com um empate que é muito bom para a torcida do Grêmio e para o clube tricolor gaúcho. E os destaques? Quem foi o destaque do Flamengo, pelo que você falou aí? É o Arrascaeta. É o Arrascaeta, que gosta, né, de tocar bateria bastante. E do Grêmio? E do Grêmio é o Volpi, não tem jeito, fez muito boas defesas, também converte muito bem o pênalti. E detalhe para a estreia aí do peruano-japonês do Grêmio na zaga, foi muito bem aí. É um destaque pra gente comentar. Mas o Volpi é realmente do Grêmio. E o gremista Final ilustre? de jogo. E o gremista ilustre? Quem é o gremista ilustre? Ué. Ah, é verdade, tem um gremista ilustre, ele que enche o saco, mas também sabe de Grêmio e sabe quando apoiar o Tricolor Gaúcho. Um salve aí pro Diogo Melo, cantor, várias vertentes, um craque gaúcho, Diogo Melo, que ficou muito feliz com o empate e espero que muito feliz com o Volpi, porque já vi críticas ao Volpi, hein? Então um abraço aí pro Diogo, espero que você tenha ficado muito feliz com esse empate, porque tem gente que não ficou. É isso, Flamengo 1, Grêmio também 1. É os guri, vamos, meu tricolor. E a olhadinha do goleiro, do Volpi, pra bater o pênalti. Bateu bem, e tem gente que critica essas batidinhas, tem gente que critica. É gol.